Amém? Nessa noite eu quero refletir sobre alguns questionamentos. E durante toda essa semana Deus tem falado, na verdade não durante essa semana, durante as primeiras semanas do ano e últimas do ano, né? E essa primeira semana. E sempre que algo foge à normalidade da pessoa que a gente é, entenda isso muito bem. Sempre que algo foge da normalidade do que nós somos como essência, como caráter, nós temos que buscar entender o que está acontecendo. E nesses dias, apesar de não ter problema com isso, todas as vezes que eu me encontrava em oração, todas as vezes que eu buscava nos meus momentos íntimos com o Senhor, ou buscando o direcionamento, estudando a palavra, ou às vezes simplesmente no meu sofá, vendo um filme, me batia uma tristeza que não é de mim, e um desespero e uma vontade de chorar. E para aqueles que me conhecem mais de forma íntima, sabem que não é do meu feitio muito choro, a não ser que seja na presença de Deus. E eu comecei a ver que aquilo não vinha de mim. Eu via que aquilo era o céu me provocando algo no coração para que eu entendesse algo para a igreja. E eu comecei a mudar a minha oração e comecei a perguntar: o que é que o Senhor quer que fala? O que o Senhor quer falar comigo? Porque eu tenho que tirar a trave do meu olho primeiro, não o cisco dos olhos dos meus irmãos. E a pergunta que me veio à mente é: o que está acontecendo com a minha igreja? O que está acontecendo com a minha igreja? O que está acontecendo com o meu povo? O que está acontecendo com o meu povo da Igreja do Amor? E a única coisa que me vinha a resposta era chorar. O que tem acontecido com o Evangelho nos nossos tempos? É certo que no fim, nos últimos dos últimos dias, e eu tenho certeza que nós já estamos vivendo as últimas horas, a apostasia, os falsos ensinos, os falsos mestres se multiplicariam, porque pessoas os buscariam para sanar, para acabar com a coceira que existe nos seus ouvidos, gerada pela uma necessidade egocêntrica de olhar para o seu próprio umbigo. Mas de forma alguma eu posso me esquecer que nos últimos dias haverá um avivamento ainda maior do que aconteceu nos dias de Pentecostes. Haverá um avivamento maior do que aconteceu, que é o reflexo que nós vivemos no Brasil, que é o avivamento da Rua Azusa, dos moravianos, da Escócia. Haverá um avivamento, querido. Isso não é uma balela, isso não é para que você se comova, isso não é para que você sinta um arrepio na sua espinha e se sinta motivado a falar em línguas. Não, isso é uma promessa do Deus vivo. Nos últimos dias haverá um derramar do Espírito tão grande: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, derramarei o meu Espírito sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens, sobre os velhos, derramarei o meu Espírito até sobre os servos, eu derramarei o meu Espírito abundantemente. E eu sou uma pessoa que não acredita em coincidências, e sei que essa chuva toda está caindo sobre nós nessa noite, para que mostre como será poderosa a chuva do Espírito Santo naqueles dias. Entretanto, alguns dos meus queridos irmãos insistem em ficar com seus guarda-chuvas abertos. E o meu guarda-chuva fica aberto quando, pastor? Quando eu me associo às doutrinas do mundo, quando eu sou um conformado. Mas nessa noite o que Jesus está trazendo ao nosso coração é sermos inconformados, é sermos inconformados com tudo isso que tem acontecido.
Porque nós não somos chamados para ter comunhão com as trevas, nós não somos chamados para ser menos do que sal e luz nessa terra, nós não somos chamados para adorar a Deus e adorar a Baal, nós somos chamados para ser geração santa, povo eleito, adquirido por Deus, comprado com um preço que nós não valíamos. E é por isso que eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 12, no verso 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1. Se você vai abrir, se você vai ligar, se você não consegue, olhe para esse telão. Mas guarde esse texto no seu coração, por favor. Quem achou, diga um glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim, por favor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, que não foi ele quem levantou, e certamente foi a igreja levantada por judeus prosélitos que estiveram lá em Atos dos Apóstolos, no momento de Pentecostes, no capítulo 2, homens esses que ouviram os apóstolos falarem línguas estranhas e línguas naturais, e diziam: esses homens são galileus, e estão falando nas nossas línguas as maravilhas de Deus. E naquele dia Pedro pregou ousadamente, 3.000 almas se converteram. Alguns desses homens voltaram para Roma, e lá começaram a fundar a igreja do Senhor na Itália. Paulo não havia levantado essa igreja, e a humildade dele era tamanha que no capítulo 1 ele começa dizendo: eu tenho vontade de ir aí conhecer vocês, conheço a fama de vocês e é muito boa, tenho vontade de aí não só abençoar, mas também ser abençoado pelos dons, mostrando para nós que não existe nenhum super crente que só vai num lugar para abençoar ou para ministrar, mas sempre também somos ministrados. E durante toda a sua carta ele escreve primariamente sobre uma dissecação do plano de salvação, e no capítulo 12 ele começa dizendo algo, e numa literatura, numa escrita de forma do Antigo Testamento. A linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui é a mesma linguagem que os judeus crentes escreveram o Antigo Testamento. E ele começa fazendo uma súplica desesperada: irmãos, eu rogo a vocês pela compaixão, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, Paulo estava falando: eu rogo a vocês pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu rogo a vocês. E eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras nessa noite, para você que me assiste em casa, para você que está ouvindo a minha voz aqui, para você que vai assistir essa mensagem um dia direcionada pelo Espírito Santo. Eu rogo a vocês pelo amor de Deus, escutem essa palavra, mas não somente ouçam, pratiquem-na. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando. E há um senso de urgência e de legado em que nós ainda não estamos entendendo. E nós vivemos como aquelas virgens tolas, como que usando óleo somente para aquele dia específico para a nossa vida. Não, eu vou lá hoje domingo porque eu preciso de uma vitória, eu vou lá hoje porque eu preciso de um casamento, eu vou lá hoje porque eu preciso de uma porta de emprego. Isso é óleo para agora. Mas as virgens prudentes, as virgens espertas, as virgens inteligentes buscam um óleo que sobrepõe, um óleo que sobra, um óleo na vasilha extra, que é para a vida eterna. Senso de urgência. O noivo pode chegar a qualquer momento e eu não posso estar despreparado. Tem alguém entendendo essa palavra comigo aqui nessa noite? Senso de legado.
Eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, deixem algo para as outras pessoas e para a próxima geração, se ela vier a existir. Paulo roga à igreja de Roma: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, façam isto. Façam o quê? Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Eu rogo a vocês que ofereçam. A palavra aqui do grego é a mesma de oferecer, é a mesma que remete aos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, só que agora o sacrifício não é externo, agora o sacrifício implica em intensidade interna. Eu rogo a vocês que não se curvem para sacrificar animais, para sacrificar o seu carro, para sacrificar a sua família. Não é sobre isso. Comece a sacrificar o seu corpo, porque esse é o culto racional, espiritual. Nós falamos muito sobre espiritualidade, achamos que espiritualidade é algo muito ligado à sobrenaturalidade, mas a racionalidade, querido, ela é espiritualidade, não ceticismo. Não estamos falando de ceticismo, estamos falando de sermos crentes maduros, crentes que entendem as propostas do mundo, crentes que entendem que é esse corpo aqui que tem que morrer, é esse corpo aqui que tem que ser sacrificado em holocausto ao Senhor. Do que adianta eu e você virmos à igreja, termos uma voz sensacional que alcança vários tons, sabermos todas as canções sem precisar olhar para o telão, as letras, mas o nosso corpo é um altar de depravação imundo. Do que adianta eu e você nos vestirmos bem, postarmos uma foto na internet, hashtag somos igreja do amor, arroba pastor fulano, arroba pastor ciclano, na casa de Deus, começando bem o ano. Não adianta ser externo, tem que ser interno, tem que ser dentro, tem que ser de fora para dentro, tem que ser em nós, porque Ele nos comprou com um preço que a gente não valia. O problema é que a gente acha que Jesus nos libertou para que a gente viva nessa falsa liberdade, como o Guilherme falou aqui. Não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Quem te disse isso? Porque se esse pensamento ainda permeia no seu coração, você ainda não é um servo de Jesus. Nós fomos comprados, diga comigo, eu fui comprado. Diga forte se você foi, eu fui comprado. Há uma diferença muito grande, a palavra de servo aqui no grego é doulos, escravo. Escravo não tem vontade própria. O problema é que a gente remete à escravatura que o nosso país viveu através dos índios, dos africanos, dos caboclos, e achamos que o nosso Senhor é um Senhor feudal, como dos tempos da colônia portuguesa. Não, o nosso Senhor, Ele é um Deus bom e maravilhoso, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só que a gente, como no tempo antigo testamentário, temos que mostrar que pertencemos a esse Senhor. No Velho Testamento existia o escravo da orelha furada. Quando seu Senhor era um Senhor bom, e você queria continuar a servindo, após os 7 anos de paga da sua dívida, você furava a sua orelha, demonstrando que você pertencia àquela pessoa. O interessante é que para que nós fôssemos, e para que a gente seja escravo dele, nós não temos que ter orelha furada, mas nós temos que reconhecer que houveram mãos que foram transpassadas por nós. Houveram pés que foram furados por mim e por você. Houve um lado que foi enfiado com uma lança para que eu e você fôssemos escravos, escolhêssemos ser escravos dele para sempre. Só que escravo não tem vontade própria. E o que tem se pregado ultimamente é que você, crente, tem.
E sinceramente eu sei que essa também é a opinião do nosso pastor. Eu não me importo se a igreja se esvaziar depois de um sermão desse. O meu desejo é que ela se encha cada dia mais. Mas o que adianta nós estarmos todos aqui fazendo aquilo que apraz o nosso coração, se o próprio apóstolo Paulo falou: se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem alguém entendendo isso comigo aqui? Jesus nessa noite não está falando, Jesus nessa noite está gritando, porque hoje pode ser o último dia que você vai ouvir a voz dele. E se fosse você que estivesse em uma daquelas lanchas lá no Capitólio? Se fosse você que estivesse em uma daquelas pontes que a chuva levou? E se esse teto resolver cair aqui agora? Para onde você vai, querido? Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, apresentem, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. O seu corpo não nasceu para outra coisa e não foi feito para outra coisa a não ser adorar a Deus. Essa ideia de corpo é tão séria que essa matéria que nós temos não resiste à glória de Deus. Para que nós resistemos à glória de Deus vindoura, é necessário que a gente receba um corpo novo, um corpo glorificado. Porque se Deus aparecer com sua glória aqui sobre nós, não somente com vislumbre, mas na totalidade dela, certamente morreremos. Porque Ele não suporta, porque Ele está depravado. Por mais academia que você faça, mais dieta que você faça, por mais fotos que você poste na sua rede social, mostrando seus bíceps, tríceps e a sua barriga de tanquinho, seu corpo não vale nada. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E quando ao pó você retornar, Jesus não está olhando o seu coração, Jesus está olhando as suas obras. Como assim? Me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras, disse o apóstolo Tiago na sua carta. Ora, a fé sem obras, sem atitude, sem mudança, sem um comportamento externo, ela é morta. Nós conhecemos o fruto, nós conhecemos a árvore pelo fruto, está lá em Mateus 7. Ah, mas eu sou crente, eu vou à igreja domingo, terça-feira, eu até comprei uma Bíblia de papel, porque eu sou crente, eu não uso Bíblia de aplicativo. Isso tudo é por causa de uma doutrina satânica que está emprenhada na igreja, mas que em nome de Jesus nós vamos conseguir arrancá-la. Não é sobre como você está, é sobre o que você apresenta diante dele. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. E nós temos visto aqui que o sentido da fé é praticá-la. Gente, a palavra de Deus não é uma filosofia, a palavra de Deus não é uma religião, a palavra de Deus é o evangelho trago para a terra, para que a gente mude a nossa postura e comece a viver de acordo com o país que nós falamos que nós somos. Onde um brasileiro toca os pés, a gente sabe que é um brasileiro. Se um estrangeiro chegar aqui de naturalidade alemã, rapidamente nós saberemos que ele é um alemão. Se qualquer pessoa de língua hispânica chegar aqui, nós saberemos que ele é alguém de língua hispânica. E por que que o povo do céu continua querendo ser igual ao povo da terra? A terra não nos aceita porque nós não somos daqui. Não queira ser aceito pela terra, querido. Pare de quebrar a Bíblia. Pare de rasgar as páginas da Bíblia de acordo com o que você concorda e colocar na forma do mundo para que eles te aceitem. Eles não vão nos aceitar. O evangelho verdadeiro é consequente de perseguição. Se nós não temos sido perseguidos de alguma forma, nós estamos errados. Se perseguiram o Senhor da glória, por que não nos perseguiriam?
Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, mude. Ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Não ofereçam o vosso corpo à imoralidade sexual, às práticas pecaminosas. Não ofereçam o vosso corpo. Não sabeis vós, Romanos 6,16, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Eu amo Jesus, eu adoro Ele. Who Jesus, yeah. Eu adoro ir na igreja, lá apagar a luz, eu sinto uma coisa gostosa. Mas durante a sua semana toda você é um porco. Você é um imundo, um pobre, um cego, um nu. As suas conversas não têm nada de santas. O seu linguajar passa longe do idioma do céu. O idioma do céu não são as línguas dos anjos. O idioma do céu são palavras de gratificação, de engrandecimento a Deus e de edificação uns dos outros. No céu não tem palavrão. No céu não tem palavrinha, no céu não tem piadinha de duplo sentido. E eu não sei você, mas aqui eu já estou aprendendo a língua do meu país. E o meu país não é mais o Brasil. O meu país é a minha nação que está nos céus, levantada, criada, adornada pelo meu Senhor. É para lá que eu quero ir. E ainda que eu tenha que desagradar a todas as pessoas e agradá-lo, eu vou chegar lá. Importa que façamos a vontade de Deus em primeira instância. E certamente quando fizermos-las, iremos desagradar a muitos homens. Pai, por favor, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz sem a tua presença, mas em todas as coisas faça a tua vontade. E ele foi para a cruz. E você acha que na cruz, ao reconhecerem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, todos se prostraram e disseram: que dó, que pena. Não! Começaram a se levantar calúnias sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus seguidores. E você aí querendo fazer pacto com Baal. E você aí fazendo TikTok de música mundana. E você aí postando gente que não é crente falando asneira. Não, nós somos todos inclusivos. O Evangelho aceita todos, mas o Evangelho não aceita tudo. Jesus não tem uma opinião sobre as coisas, Jesus tem um decreto. Ele não é uma criatura, Ele é o Criador. Ele sabe como as coisas funcionam, porque foi Ele que fez. Se Ele fala vai, a gente vai. Se Ele fala fica, a gente fica. Se Ele fala errado, é errado. Se Ele fala que é certo, é certo. Eu não tenho mais opinião própria. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo para Ele, por meio dEle. É o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Pegaram o Evangelho do nosso Senhor Jesus, enlataram Ele, colocaram numa história de 15 segundos. E você está comendo essa porcaria, achando que você está nutrido. Sabe para onde você está indo, querido? Se assim você está, não é para o mesmo lugar que Jesus está, não. Isso mesmo, se enriquece bastante. Enche seu dinheiro, enche seu bolso de dinheiro. Você está aqui na terra para comer do melhor dessa terra. Você sabe para onde você está indo com isso? Porque o Rei da Glória se despiu da maior riqueza do universo. Se fez pobre e nasceu numa manjedoura. Disse para o seu discípulo que queria segui-lo: você sabe todas as coisas da lei, agora pega a sua riqueza e dá para os pobres. Isso aí não dá. Eu não estou falando que eu sou contra a riqueza, nem que a Bíblia é. Eu estou te falando que isso não é a primazia do Evangelho.
Isso não é o foco do reino de Deus. O foco de Jesus é te levar para a eternidade, para morar com Ele. E é por isso que Ele está falando nessa noite: arrependam-se. O que você faz com o seu corpo mostra quem é seu dono. Não foi o que a gente leu aqui em Romanos 6,16? O que você faz com o seu corpo, o que você faz com essa carcaça aí, ó, o jeito que ele age, o jeito que ele se porta, o jeito que ele anda, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, mostra quem é seu dono. Eu conheci pessoas trabalhando com elas, que elas nunca me precisaram falar: eu sou servo de Jesus. A forma que eles estavam, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de caminhar, nunca vi eles com a Bíblia debaixo do braço. Agora existiam outras, eu rogo a Deus por misericórdia sobre estes, que o Instagram era cheio de fotos pregando, cantando, como se isso fosse o suprassumo do Evangelho. Orando, impondo as mãos, no mesmo feed a gente vê nudez, a gente vê posts, a gente vê palavras chulas nos momentos de café, conversas tolas. Todos daremos conta das nossas palavras frívolas naquele dia. De toda palavra frívola, de toda palavra estúpida, tola, de toda palavra obscena, maldita, nós daremos conta, salvos e não salvos. Até quando nós vamos adequar a nossa vida, os nossos relacionamentos nos padrões do mundo? O meu desejo é que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Se você puder olhar novamente o texto aí, eu tenho certeza que ele está aberto ainda. Nós estamos tratando aqui em Romanos 12, do verso 1. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, não tem que ser agradável a você não. Sabe o que agradou a Deus? Seu filho moído na cruz do Calvário. Você acha que Jesus estava agradado disso? Agradar a Deus não significa simplesmente sentir uma sensação gostosa. A maioria das vezes, e quase em sua totalidade, a santificação, ela não é prazerosa. A renúncia é algo que te custa. Largar esse rapaz que está te usando, moça. Rapaz, largar essa moça que está te usando e está com uma coleira no seu pescoço te levando para o inferno, é algo que vai te custar e vai te doer. Mas as comparações com a glória que há de vir não existem. Dá uma mudada no seu feed, das suas redes sociais, talvez te custe. Ou talvez até deletá-la, porque tem sido de escândalo para a igreja do Senhor. Mas não se comparam com a glória que há de nos ser revelada, querido. Tem que ser agradável a Deus. Pergunte-se a Deus agora durante essa mensagem: o que é para me fazer para te agradar? Qual é o culto racional que eu vou te dar nessa semana? O que eu tenho que melhorar? Se você nesse momento está pensando assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, você está com um sério problema de santidade. Porque enquanto eu estou pregando para você que a pessoa que eu mais penso que tem que ser transformada sou eu, e eu não estou falando isso com falsidade. E eu me contenho para que eu não encerre aqui a mensagem e nós nos ajoelhemos e eu comece a pedir perdão ao meu Senhor por tudo aquilo que eu tenho feito que não o agrada. Mas saiba de uma coisa, Jesus está falando especificamente para nós aqui nessa noite. Mudem, esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Diga comigo: não vou me conformar.
Não vou me conformar. A palavra conformidade aqui é no sentido de estar na mesma forma, no mesmo padrão, nos mesmos ensinamentos. Em 2 Coríntios, Paulo fala sobre sofismas na mente que devem ser quebradas, fortalezas que são geradas através da cultura do nosso país, no país onde você nasceu. Nós temos impregnado na cultura brasileira a sensualidade. Vocês concordam comigo, sim ou não? Não, quem concorda, sim ou não? Vocês concordam que o nosso país é liberalmente sexual? Eu estou vendo várias pessoas aqui e me sinto feliz de conhecer a grande maioria, e sei que a grande maioria que teve uma vida pregressa ao Evangelho, teve uma vida antes. Você sabe o que é viver um carnaval. Você sabe, assim como eu, o que é o adultério. Você sabe o que acontece nas esquinas e nos bares. Ninguém aqui é uma ovelhinha inocente. E eu temo muito se algum dia acontecer do nosso país cair nas mãos de um governo progressista, liberalista. Porque se com toda a falsa moralidade já está desse jeito, mas que se esse dia chegar, a igreja já esteja forte, firme e avançando, para que as pessoas estejam sendo avivadas. O problema é que a gente pega esses moldes do mundo, e como eu te disse anteriormente, a gente pica a Bíblia, e os versículos que não nos cabem, a gente não põe nessa forma, e a gente vai fazendo uma espécie de bolo, com massa de Deus e massa de Baal, enganando-nos a nós mesmos. Eu quero viver algo novo. Tocou no meu coração. Quer viver algo novo? Muda seu jeito de vestir. Não, pastor, aí não, Sou livre para fazer minhas escolhas, meu corpo, minhas regras. Quem diz que esse corpo é seu? Ele é seu se você não pertencer a alguém. Agora, se você pertence a Jesus, a partir de agora o seu corpo pertence a quem? Diga forte, pertence a quem? E como é que eu vou saber o que Jesus quer que eu faça com o meu corpo na área da sensualidade? Eu tenho que ler isso aqui. Mas como você não lê, Deus tem tanta misericórdia que Ele trouxe um camarada aqui para te encher a paciência e te instruir para que você não pereça. E não se conformem. Nossa geração é na sua grande maioria sem identidade e sem característica própria de evangelho. Eu me lembro dos crentes de antigamente. Eu não era, mas eu me lembro, porque quando eles passavam na rua, a gente sabia que era crente. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se portar, o jeito de jogar bola, a gente sabia, fulano é crente. O cara entrava para a igreja, a primeira coisa que ele fazia, eles trocavam a roupa dele, ele parava de ir no bar domingo e começava a vir na igreja. A irmã parava de usar decote, barriga de fora, perna de fora. Excessividade, sensualidade, e começava a se trajar como uma senhora do Senhor. Irmãos, eu não quero constranger ninguém que está agora aqui no auditório, mas eu quero dizer a vocês, queridas, antigamente havia uma decência e uma ordem para se vir à igreja. Eu quero dizer a vocês, queridos, que antigamente havia uma decência e uma ordem, pelo menos para vir à igreja. Até os católicos tinham isso. Não, lá é a casa de Deus. Eu não quero partir desse pressuposto, dessa premissa, mas eu quero que você entenda o que nós medimos. Se na casa de Deus, se na congregação dos santos, você vem trajado ou trajada, fazendo cosplay de BR, eu não quero nem imaginar como você tem andado lá fora. Eu sou uma pessoa muito prática, e eu não fico inventando metáforas para que você chegue ao conhecimento. Eu gosto de ser direto e falar, porque eu acredito que eu sou um profeta da última hora. Então eu não tenho tempo, e você também não tem. Querido, apertou demais.
salientou demais, moldurou demais seu corpo. Ah, pastor, mas eu sou gordinho. Existem irmãs e agora irmãos que têm desejos nos gordinhos. Existem irmãos que têm desejos nos magrinhos e nas magrinhas. Existe um chinelo para cada pé feio deste mundo. A palavra não fala assim, mas vocês dão obras da carne quando tem imoralidade sexual, prostituição e lascívia. Lascívia é o comportamento, incluindo vestuário, onde você se traja indecentemente, e não é de acordo com a cultura de um país, é de acordo com a cultura do céu. Se revela demais, se mostra demais. Esta igreja aqui não concorda. Ah, mas a igreja fulana de tal permite. Eu tenho o prazer de passar com você na secretaria, conversar contigo, e se você continuar com esse pensamento, te dar uma carta para você ir para essa igreja. Porque esta igreja aqui é uma igreja santa. Irmão, essa roupa sua não tem que ser no vácuo. Você está sendo... Por que as roupas assim chamam escandalosas? Porque vem da palavra escândalo, que vem da palavra grega escândalos, que era uma pedra que ficava para fora quando se pavimentavam a rua e as pessoas tropeçavam sem ver. Talvez o irmão veio fervoroso, chega aqui no culto, irmã, você está com 2 dedos de barriga de fora. Eu não sei qual dos pastores falou isso aqui, e eu tenho certeza que nenhum de nós foi, mas quem falou que pode vir aqui com essa porcaria de cropped? Quem falou, irmã, que você tem que andar na rua assim? O seu corpo é do seu marido. Mas eu ainda não tenho. A frase é a mesma. O seu corpo é para o seu marido. A gente promove só aquilo que a gente quer dar ou vender. Você entendeu isso aí? A gente só promove o que a gente quer dar ou vender. Paulo, em 2 Coríntios, fala sobre raspar a cabeça e sobre trajes com as mulheres, não para oprimi-las, mas para que elas não se pareçam com as prostitutas de Corinto. E o interessante é que nós vivemos em um tempo agora, que não só as irmãs são tentadas com os problemas de vestes, e talvez elas estejam até mais sacras e santas, como os irmãos também. Irmão, ninguém quer ver suas pernas aqui na igreja, não. Eu não estou interessado se o seu músculo tal está malhado ou não. As irmãs também não querem saber. Tanto aqui, quanto fora, quanto nas suas redes sociais. Se você pertence a Jesus, o seu corpo tem que ser tampado. Tem alguém comigo aqui hoje? Ah, mas eu não concordo, querido. Aí é outra história. Não fala comigo, fala com o dono da empresa. Eu só vim cá ler a ata. Eu só estou lendo a ata. Quem escreveu ela é alguém muito melhor e muito mais santo. E eu prefiro seguir o que o dono da casa fala do que seguir as suas opiniões. Mude o seu jeito de vestir. Mude, irmão, o seu jeito de falar. Pare de achar que você pode ser o bom da boca e o bacanão no meio dos ímpios e dos crentes, falando palavras torpes, falando palavrão, piadinha obscena. Para mim, uma pessoa que se porta desse jeito não é crente. Porque a palavra fala que na boca do crente vai ter ação de graça, cânticos espirituais, hinos e salmos. Então está mostrando, é como se eu falasse assim: irmão, tem uma mangueira lá em casa, e a manga que dá lá é uma manga laranja meio avermelhada. Eu quero que você pega 2. Aí você vai lá na minha casa, tem um monte de pé de manga. Está comigo aqui? Sim, sim ou não? Está comigo aqui? Mas existe só um pé de manga que dá manga rosa alaranjada. Onde você vai? Fala comigo, onde você vai? Nas mangas que eu te falei. Não, eu sou crente, mas eu acesso o canal do Porta dos Fundos. Não, eu sou crente, mas eu vi o especial do Whindersson Nunes na Netflix. Não, eu sou crente, mas de vez em quando eu acesso os X vídeos. O que tem, né? Só para extravasar.
Você não é uma mangueira com a manga que Deus está querendo. Mas há misericórdia ainda sobre as nossas vidas, e não está sendo decretado juízo sobre você, está sendo decretado graça para que você mude a sua postura. Eu rogo a vocês que mudem. Sabe o que é isso dentro da igreja? Chama-se relativismo. O relativismo é uma doutrina criada pelo socialismo, onde a verdade é relativa de acordo com o que eu penso. Por exemplo, todo mundo concorda que isso aqui é azul, sim ou não? Sim? Todos concordam? Não, eu acho que é amarelo, porque eu enxergo assim. De acordo com a minha verdade, isso aqui é amarelo. Todos concordam que imoralidade sexual é pecado, sim ou não? Todos concordam que lascívia é pecado, sim ou não? Todos concordam que seu corpo é um templo do Espírito Santo, sim ou não? Não tem relativismo nisso, é o que a palavra diz e pronto. A verdade da palavra não é relativa, a verdade da palavra é a verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que eu e você não temos vivido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que ser livre. Eu tenho que me desprender, eu tenho que me despir do velho homem. Despindo-se do velho homem, revestindo-vos da nova criatura. Você tem que tirar essa camisa espiritual, tá, querido? Tirar as meias, a calça, arrancar tudo que era do mundo, tudo que se parece com o mundo. Muitos irmãos vêm me perguntar sobre o polêmico assunto sobre música. Querido, se traz dúvida ao seu coração, não poste, você não precisa ouvir música do mundo, não. Olha o que nós desfrutamos aqui agora, querido. Eu quero louvar a vida dos irmãos dessa igreja que cantam e tocam. Nós temos um louvor de excelência. Se nós precisássemos, ficaríamos aqui 2, 3 horas cantando muitas músicas com som de qualidade. E apesar de alguns probleminhas que temos, olha a infraestrutura que nós temos. Você não precisa ouvir música secular. Tire isso da sua cabeça. Isso está te levando para um caminho que não é o céu. Estreito é o caminho, apertada é a porta que leva até a salvação. Porém, largo é o caminho, ampla é a porta que leva à perdição eterna. Sabe como chama essa porta? Relativismo. Antigamente nós chamávamos de crente Raimundo. Quem lembra disso? Dá uma glória a Deus. Um pé na igreja, um pé no... Domingo eu vou, segunda não, e terça eu tô, quarta e quinta e sexta não, tenho sal e brasa, sábado eu vou, sei lá, se o pastor me chama. Chegou o fim do ano, eu vou pro Réveillon na Lagoa. Início de ano eu já me preparo pro carnaval. Em maio eu volto no Campfire, e aí eu converto de novo. Sabe quem está te acompanhando no tecladinho aí? Não é o Luciano, não. Não, o Luciano é um homem de Deus. Tá lá tocando lá para você assim, é isso mesmo. Sua vida está toda destruída e você brincando de hora na igreja, hora no mundo, hora eu dou fruto, hora eu não dou. Você não é crente não. Mas que bom que para todos nós há salvação disponível em qualquer tempo. Por enquanto, neste domingo chuvoso, às 8 horas e 53 minutos, dia 9 de janeiro de 2022, Ele ainda não apontou dos céus. Ontem eu estava fazendo TSD, e aí a playlist jogou lá aquela música, O Dia Que Será Para Sempre. E meditando nessa palavra,
eu senti algo que eu nunca senti antes. Por uma fração de segundo. Não volta agora, Jesus. Não volta, porque senão vai ter um monte de gente que não vai. Mas pastor, a gente não pode julgar outro relativismo que o satanismo desse tempo colocou na sua cabeça, mas nessa noite, em nome de Jesus, será arrancado. Quem te disse isso? Conhecereis as árvores pelo fruto. Em Apocalipse, quando Jesus vai falar para as 7 igrejas, em nenhum momento ele fala: está tranquilo, eu conheço seu coração, conheço as suas obras. Jesus quer entrar no seu coração e quer mudar as suas obras. Se Jesus mora no seu coração, as suas obras correspondem ao morador do seu coração. Você está entendendo isso comigo nessa noite? O problema é que a gente acha que a gente não pode intrometer na vida do nosso irmão. A gente tem o dever, de forma educada, transparente, mansa, e como lá em Mateus fala, chamando à parte: querido, isso que você está fazendo aí, velho, não está te levando para um lugar bom. Exortai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros. Se eu fosse seguir a primícia, o intento, a motivação do evangelho do mundo, eu jamais poderia falar isso com vocês. Mas como eu não sigo e como eu amo demais cada um de vocês, e eu de forma alguma quero ver nenhum dos que estão aqui fora do céu, fora da vida eterna, eu tenho que te dizer: mude a sua postura a partir de agora. O evangelho não é a dieta de segunda, você não tem que esperar amanhã, você pode começar a partir de agora. Você pode começar a se transformado, porque a palavra fala: mas transformai-vos. Essa palavra ela é muito interessante, porque ela remete, e uma das vezes que ela está descrita na Bíblia, é no lugar onde Jesus sobe ao monte e acontece a transfiguração. Jesus chama os seus discípulos íntimos, sobe para o monte, e lá ele recebe tamanha glória que o seu rosto começa a ser resplandecente. Ele é transfigurado, ele é transformado. O apóstolo Paulo não colocou essa palavra aqui em vão. Mas transformai-vos, mas sejam transfigurados em glória. E como eu me transfiguro em glória, pastor? Pela renovação da minha mente, pela renovação do meu espírito, pela mudança de postura que eu tenho diante das tentações do mundo, pela postura que eu tenho diante dos conflitos. Crente não pode ter rancor de ninguém. Crente não pode ter pendência com ninguém, porque Jesus não ficou clamando pela pendência que tinha conosco, mas Ele veio do céu e abriu os braços e disse: eu quero reconciliar com você. Se eu e você que não merecíamos o perdão de Cristo, recebemos, quanto mais o meu irmão e a minha irmã, que fizeram coisa muito menor comigo. Crente não tem ranço de ninguém. Crente tem uma mente perdoadora. Você sabia que o perdão ele não te humilha, mas ele te exalta? Porque quando você perdoa, você se assemelha ao único ser que consegue perdoar. Perdoar não é se humilhar, perdoar é ser exaltado. Perdoar, em algumas outras filosofias, é ser superior. É lógico que você não vai fazer como algumas pessoas, que quando vão se perdoar, falam assim: eu estou sendo superior a você. Não, você está sendo um babaca. Perdoe essa pessoa, peça perdão, porque se a gente não formos todos transfigurados em glórias, de fé em fé, como é que o mundo vai crer que nós somos realmente filhos de Deus? Como é que o mundo vai saber que você não é só mais um crente micareta? Através da sua vida, da sua postura. E isso é uma adoração diária.
A culpa dos nossos sofrimentos enquanto comunidade pode ser por causa desse pecado que você faz. De onde você tirou isso, pastor? Existia um cara na Bíblia chamado Acã. Diga comigo, Acã. E o povo de Israel estava entrando na terra prometida. E eles acabaram de vencer uma das grandes nações, Jericó. E Deus falou assim: Josué, todo mundo que entrar lá tem que entrar, matar todos, tudo e queimar tudo. Só que esse tal Acã resolveu pegar para ele uma roupinha, um dinheirinho e esconder debaixo da sua tenda. A próxima nação que eles iriam combater era a nação de Ai. Fraquinha, não precisou nem do exército todo. Josué mandou 2.000 homens, se eu não me engano. Tomaram uma lavada. Na nação poderosa, enquanto eles estavam santificados, nenhum homem morreu. Contra essa chinfrinha, uma galera morreu. Por causa do pecado de um, toda uma nação pagou. O seu pecado não é problema seu, o seu pecado é problema nosso. Entenda isso. A partir de hoje, quando você peca, você não está somente deturpando a sua vida, você está desmanchando uma congregação. Pode ser que nós não estejamos vencendo algumas coisas por causa desse pecado pet que você tem. Que você cuida dele debaixo do seu bracinho, põe numa caminha. Lá em Corinto, tinha um cara que estava tendo relacionamento com a sua madrasta. Paulo falou assim: tira esse cara daí. E no capítulo 11, quando ele está falando sobre a ceia, por causa do pecado de alguns, muitos de vocês estão morrendo. Pode ser que por causa da sua pendência, sua célula está padecendo. Pode ser por causa dos seus pecados, nós todos estamos padecendo. Não significa que você não vai errar mais. Significa que a partir de agora você é um homem ou uma mulher arrependido. Significa que a partir de agora você vai desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Hoje eu quero que você fique de pé no seu lugar, por gentileza. Eu não vou fazer um apelo para algumas pessoas, porque eu acredito que esse apelo começa aqui no altar e termina com os que estão em casa. Eu quero que você feche os teus olhos de verdade. Se você tem dificuldade de concentração, eu quero que você se ajoelhe no seu lugar, coloque a mão no seu rosto, mas por favor, não saia daqui sem refletir no que você tem que mudar a partir de agora. Se é a sua rede social, você já vai sair daqui, você vai logar na igreja, você vai entrar nos seus dados móveis, vai mudar. Se é seu jeito de vestir, homem, chega em casa e joga fora, doa, vende, mas muda o seu guarda-roupa, ainda que você tenha que andar com uma camisa só, que você tem que vir com uma calça só, até Jesus te prover. Venha, mas venha de forma santa, e não só para o templo, mas aonde você for. Moça, pelo amor de Deus, joga fora essas roupas indecentes, porque elas não condizem com a princesa que você é. Jesus não te chamou para ser uma vulgar, Jesus te chamou para ser uma princesa, e princesa não mostra o que é do rei para todo mundo.